Se tinha um game de PS2 que chamava muito a atenção na época, era Black. Esse jogo de tiro em primeira pessoa conseguia deixar seus jogadores vidrados na tela, mal esperando o que a próxima fase iria trazer e quais armas poderia usar. Diante de tantas coisas boas que o jogo proporcionava, não é de se estranhar que hoje em dia tenha tanta gente aguardando uma continuação do game, e enquanto ela não vem, fiquemos com mais um Samurai Review, dessa vez de Black de PS2, um jogo em que os fracos não passam da segunda fase. Samurai. A primeira vez que eu vi alguém jogando Black na minha frente foi algo assustador. Não porque o game era de terror, lógico, mas sim como os videogames tinham ficado tão reais. Eu era alguém acostumado a jogar no PS1 e ver aquilo me deixou de boca aberta. Os gráficos desse game eram estonteantes, mesmo que hoje não se possa ver tanto se comparado aos games atuais. Para sua época, Black era implacável nesse quesito. Era tão real que você podia até quebrar janelas de vidros, carros e portas de uma forma muito realista. Os cenários eram lindos de doer, cheios de elementos e inimigos por todos os lados. E o que falar das armas? Cara, eram muito bem feitas. Você podia ver o capricho de todas elas nos mínimos detalhes, desde escopetas, fuzis, submetralhadoras e até bazucas que você podia encontrar, todas lindas de doer. Eu até fiquei com vontade de ter uma arma depois de jogar esse jogo. Tô brincando, eu já tinha uma arma antes. É o crime, é nóis. Além disso, o design de som fechava com chave de ouro todos os quesitos técnicos, as armas, os ambientes, tudo tinha um som muito característico. Por se tratar de um jogo de tiro, onde atirar deve importar um pouquinho, foi muito certeiro focar bastante nesse quesito. E digo mais, Black tem armas mais realistas que muitos jogos de tiro hoje em dia. E o que falar das músicas? Uma mais marcante que a outra. Às vezes tocava uma música tão tensa que eu faltava suar frio como se eu é que estivesse mesmo naquela operação e a qualquer instante fosse aparecer um maluco com um colete e uma 12 atrás de mim. Sim, isso acontece no jogo. E é aí que chegamos nas fases desse game. Logo de cara, já digo que elas são incríveis. É sério, são umas 8 no total, mas cada uma delas é bem diferente e são muito marcantes. Digo isso porque a forma com que elas são montadas faz com que o jogador se sinta instigado a seguir em frente. Ora tem um sniper, Deus sabe-se lá onde atirando na gente, ou o cara com uma bazuca, ou um maluco com uma Magnum. Além de todo o caos e destruição que podemos ver em alguns níveis, até uma calmaria que arrepia em outros. Acho que nisso é a segunda fase que se destaca bastante. Para muitos é a fase mais marcante e para quem jogou e não acha, bem, você jogou errado. E tem muita gente que ama essa fase, mas não sabe o porquê. Bem, cavalheiros, eu lhes digo o porquê. Saímos do campo de batalha da primeira fase e vamos para a segunda. Logo, algo se destaca sem que percebemos: o silêncio. Tudo é muito calmo, calmo até demais. Temos então uma pistola e um silenciador. O que faz essa fase ser tão tensa é isso: precisamos ser sorrateiros e seguindo pela floresta e primeiro observar os inimigos e suas posições para então decidir a melhor forma de prosseguir. E tem uma névoa, dá para ouvir os inimigos falando enquanto a gente não faz um pio. Tudo isso faz com que o jogador fique na ponta dos pés, muito tenso, e calcule melhor qual será o seu próximo passo. Fora os caminhos diferentes que a gente pode tomar, dá para achar armas escondidas, um silenciador escondido, e isso é claro, se você tiver coragem de não seguir só em linha reta e se arriscar a encontrar mais inimigos. E após passar toda essa parte, chegamos no clímax da fase, mas aí já é bala para todos os lados e salve-se quem puder. Não foram todos que conseguiram zerar Black, isso porque ele é um game bem desafiador,
O pessoal até costuma dizer que Black separa os fortes dos fracos logo na segunda fase. Aqui, os inimigos atiram sem dó e um tiro de 12 ou de Magnum dói na alma, principalmente em dificuldades mais altas. Tem uma até chamada Black Ops, que aí sim, só quem é insano pra conseguir zerar nela. Os inimigos dão mais dano, você acha pouca vida e os checkpoints que são distantes uns dos outros fazem o jogador planejar bem o próximo passo. É quase tão difícil quanto sobreviver no Brasil com salário mínimo. Em dificuldades menores, ainda era um pouco difícil, pelos mesmos motivos, mas em escalas menores. Ora, atravessar uma ponte cheia de inimigos não é tarefa fácil, ou um campo minado. Ou quem sabe, atravessar um cemitério enquanto tem um sniper com você na mira. Cara, as fases de Black são incríveis. Tudo é muito bem construído e bem desafiador. Acredito que a maioria que jogou vai lembrar dessa fase da ponte, porque ela é simplesmente sensacional. Ou quem sabe, a última fase, que é simplesmente a mais longa e mais difícil, com inimigos por todos os lados, armados até os dentes. Você morre fácil e muitas das vezes precisa começar bem antes de onde você estava, e como as fases elas são bem longas, mais de meia hora fácil algumas, isso fazia com que os fracos não passassem nem da segunda fase. E eu zerei sim, mesmo quando eu era criança, porque pra mim, missão dada é missão cumprida, meu parceiro. Uma das coisas que a galera critica até hoje nesse game é a sua história. Dizem ser confusa, e bem, ela é mesmo. Sem ver legendado fica tudo muito confuso, mas eu confesso que eu gosto bastante de toda a experiência. Mesmo os atores live action, pra mim isso ajuda a aumentar ainda mais a imersão com aquele interrogatório e em saber o que aconteceu pra gente estar naquela posição. Pra quem viu a história, ele legendado é bem melhor, ou pra quem já pesquisou no YouTube sabe que toda a história do Linux, tudo é bem interessante e o game ainda termina com uma continuação que nunca veio. Quem sabe até se recebêssemos só uma remasterização, ou quem sabe até um remake para nova geração. Imagina só jogar Black com gráficos atuais e com a jogabilidade melhorada, seria um sonho, não precisava nem ser uma continuação não. Também critica um pouco a inteligência artificial, e eu não já acho tanto. Tá certo que certas vezes os inimigos veem a gente com uma 12 na mão e vem correndo em linha reta, mas de todo modo isso não compromete muito a experiência. Se bem que eu sou meio suspeito para falar, porque eu gosto de toda a experiência que o game propõe, do início ao fim. Toda a progressão é boa, com a gente chegando no final e ter um tiroteio sem fim por todos os lados. Pra mim, Black foi um jogo muito marcante, é um dos meus favoritos de PS2 e ele só envelheceu um pouco na questão do gameplay, por hoje em dia ela ser mais limitada, mas quem jogou na época sabe o jogão que ele era, e quem não jogou perdeu um dos melhores jogos de tiro já feitos. E pra quem se pergunta sobre a continuação, saiba que sim, teria uma continuação. Podemos ver isso claramente no final do game, onde nós pensamos ter matado Linux, mas a gente descobre que não foi bem assim que aconteceu. E foi com esse grande plot twist que o game é fechado e sobem os créditos, sem nos dar uma resposta, que só viria no segundo game, que já tinha até um nome, Black Second Mission, que continuaria essa história. A sua produtora lá em 2008 já tinha deixado claro que queria uma continuação pro game, que acabou nem saindo da sua fase de pré-produção. De acordo com uma fonte, haviam ideias conflitantes sobre a sequência. O co-criador da série, Stuart Black, queria algo mais próximo do original, seguindo a história do protagonista Jack Keller em sua caçada por Linux. Outra parte da equipe queria criar um jogo separado, com uma história própria, focando-se no modo cooperativo, e foi por causa desses conflitos internos que até hoje Black não teve uma sequência. E sinceramente, olhando para uma foto que era um dos conceitos de Black 2, que seria um jogo de tiro cooperativo, eu sinceramente prefiro que nem tenha mesmo. Eu sou o Samurai, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para muito mais vídeos como esse. A partir de agora, toda review aqui no canal vai ser nesse estilo, porque eu acho melhor de fazer e de assistir. E aí, vocês gostaram do novo formato? Comente aí se você gostou e se jogou Black e se conseguiu zerar. Eu acho que não, hein? Tamo aí na atividade. Até o próximo vídeo. Valeu!